Hoje o programa Saúde veio até a clínica da doutora Meira Souza, médica e escritora do livro O Reino Encantado dos Alimentos. Doutora Meira, muito obrigada pela sua presença aqui na entrevista de hoje. É um prazer. Para começar, os cuidados com a alimentação devem vir desde quando as mães estão grávidas? Com certeza. Na verdade, quando uma mãe pensa em preparar um outro ser, ela tem que pensar que o que ela vai usar de elementos para construir este novo ser são alimentos. E, se esses alimentos são de boa qualidade, com certeza vai colaborar para nascer uma criança com tendência a ser mais saudável. Entendeu? Hoje, a gente já sabe que as mães que engordam muito durante a gravidez, essas crianças nascem com alto peso e que esse alto peso não é saúde. Essas crianças terão tendência a ser obesas e terão tendências a se tornarem diabéticas. Ou seja, elas já nascem gulosas. Os bebês, eles passam por vários estágios da alimentação, né? Desde a amamentação até ingerir um alimento sólido, né? Qual que é a importância de mastigar o alimento? A mastigação ela é muito importante. Ao longo da história, nós estamos inclusive perdendo dentes, né? Algumas crianças estão nascendo com menos dentes. E isso é uma alteração genética, uma alteração da nossa geração, né, que está acontecendo na geração, por quê? Pelo desuso dos dentes. E com certeza com repercussões para respirar, né, com muitas repercussões. Mastigar é muito importante. Entrar em contato com sabores diversos vai, inclusive, aguçar o cérebro. É interessante que a gente pensa que as crianças têm que estudar inglês, estudar balé, estudar piano, mas a gente não pensa que o universo dos sabores também vai trazer uma riqueza de conhecimento e diversidade que vão também trazer um estímulo cerebral. E você fala aí desse universo de sabores que é vindo de vitaminas, proteínas e tal. Qual que é a importância dessas substâncias para as crianças desde pequenas? Olha, crianças que se alimentam de produtos que não têm nutrientes, o que acontece com essa criança? Ela vai apenas engordar, mas ela vai ficar com deficiência de vitaminas e de minerais. No nosso corpo, a regulação do nosso corpo, que regula as funções do nosso corpo, são os minerais e as vitaminas. Então, a regulação desse organismo vai ficar complicada. É uma criança que vai ter muito mais tendência a adoecer, a ter alergias, a ter viroses, a ter doenças do funcionamento do corpo. Entendeu? Então, é muito importante que a criança se alimente de substâncias que vão produzir essa saúde do organismo da criança. E não apenas que ela encha a barriga. Até porque esse alimento que só enche, que é o alimento energético, e muitas vezes ele vem só calórico e sem vitamina, sem proteína, ele traz na criança uma digestão rápida, uma função alterada do pâncreas, ele vai produzir muita insulina e essa criança vai gerar muita fome. Ou seja, vai ser uma criança gulosa. Por quê? O nosso corpo, ele não pede assim, eu quero pizza, eu quero lasanha, eu quero pão, eu quero maçã. Não. O nosso corpo pede assim, tá me faltando vitamina C, tá me faltando proteína, tá me faltando magnésio, tá me faltando cálcio. Se eu vou e como uma coisa que não tem esse nutriente, o meu corpo permanece com fome. Ele permanece com fome. E ele vai buscar alguma forma de avisar para o meu corpo que ele continua com fome. E aí nós vamos criar uma criança gulosa. E muitas vezes até compulsiva. Porque o alimento que ela come não encheu, mas não nutriu. Nutrir é diferente de ficar cheio. Aproveitando esse gancho, explica pra gente qual que é a diferença entre uma alimentação reparadora, regular e energética. Existe essa diferença, não existe? Sim, com certeza. Os alimentos eles precisam dar energia, eles precisam reparar os tecidos e eles precisam regular o organismo. Entendeu? Então, a gente precisa de todos os três alimentos. Uma criança, ela precisa muito de alimentos energéticos. Por quê? Pula, salta, corre. É o alimento que vai dar esse vigor. Ele é transformado rapidinho em glicose e a glicose vai ser usada para essa vitalidade. Mas uma criança também está em fase de crescimento. Entendeu? E nessa fase de crescimento, as crianças precisam de quê? De alimento reparador. O que é um alimento reparador? É um alimento mais rico em proteína. Que vai fazer o quê? Com que as crianças formem músculos, né? Ela vai precisar crescer, ela vai formar os tecidos.
Isso é muito claro quando o paciente que tem um déficit nutricional faz uma cirurgia. Aquela cirurgia não cicatriza. Por quê? Porque ele não tem proteína para fazer aquela cicatrização. Alimenta-se mal. Né? Alimenta-se mal. Então, muitas vezes, no hospital, ele tem que tomar albumina, um monte de coisa. Para quê? Para ajudar na reparação desse tecido. Esse alimento reparador, nós temos leite, ovos, peixes, ou seja, tem vários alimentos reparadores. E os alimentos que criam mais dificuldade para as crianças são os reguladores, onde nós temos as proteínas, onde nós temos as vitaminas e os minerais, que estão nas frutas, nas verduras. São os alimentos que vão possibilitar que a gente enxergue bem, que o intestino funcione bem. Ou seja, o nosso corpo vivo, ele é um corpo funcional. E para essas funções, ele tem que ter um combustível. E esse combustível são vitaminas, proteínas e minerais. E os pais, eles devem se apoiar em que tipo de alimentação para essas crianças, então? Claro que todas, mas com um foco maior em qual? Em cada fase, a criança vai precisar de um foco maior. Por exemplo, quando a criança é muito bebezinho, o ideal é que ela se alimente de leite materno. O leite materno, ele é extremamente completo. Ele ajuda a regular, mas ele é um alimento extremamente reparador. Tanto que você observa o quanto rápido uma criancinha cresce. Entendeu? Quando essa criança começa a gastar mais energia, ela vai precisar de um alimento mais energético. Entendeu? Mas o ideal é que sempre esteja presente no pratinho da criança, a partir de quando ela deixa de ser só lactente, né? Que esteja presente todos os tipos de alimentos. E mais, não é assim, não, eu como alimento regulador, eu como alface. Alface não tem nem de longe tudo que uma pessoa precisa. Quanto mais uma criança diversificar a alimentação, ela come beterraba, come cenoura, come brócolis, come couve-flor, come alface, come tomate. Quanto mais, come inhame, quanto mais variedade de alimento uma criança come, maior é a chance dela ter uma saúde alimentar boa. Por quê? O corpo, ele vai pegar de cada um desse alimento o que a criança está precisando.